Glória ao nome do Senhor, o nosso Deus. Estamos aí com a segunda parte, irmãos, desse culto, né? Dessa gravação, onde você vai estar ouvindo, compartilhando, né? Compartilhe com seus amigos, né? Compartilhe, porque é muito importante. Tem palavra de Deus aqui. A igreja hoje está precisando da sua identidade de volta. Muitos crentes se perderam pelo caminho, mesmo ainda amando Jesus, mas hoje não sabem o que fazem. Hoje não sabem o que fazer, né? Muitas dúvidas nos seus corações. E eu quero trazer para vós outros, nessa noite, um texto da Bíblia Sagrada. Glória ao nome do Senhor, o nosso Deus. Está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Capítulo 2, melhor dizendo, versículo 37 a seguir. Glória ao nome do Senhor, que traz por título as características da verdadeira igreja de Cristo. As características da verdadeira igreja de Cristo. Diz a palavra de Deus: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. Fiz questão de ler todo o texto, né, para que haja uma compreensão, né, da palavra de Deus, mas quero, mediante o título, né, o tema, né, dessa mensagem, as características da verdadeira igreja de Cristo, o qual este que vos fala, mesmo pequeno como é, né, tem muita vontade de que isto aconteça no seu ministério, na sua igreja onde está, o povo de Deus que os acompanha, que os rodeia, aqueles que hão de vir, aqueles que hão de estar embaixo dos nossos tetos espirituais, porque é um compromisso que cada obreiro, cada pastor, cada servo de Deus deverá ter com a sua denominação, com o povo que o Senhor Deus os colocou em suas mãos para que fossem cuidadas. Então é um compromisso nosso, é um compromisso daqueles que foram chamados por Cristo para este santo ministério, o ministério pastoral, para guiar um povo, para os conduzir, para os apresentar naquele dia a Deus, né, a Cristo Jesus, como uma noiva bem ataviada, bonita, formosa e sem nenhuma mancha. Isto é uma obrigação de todos os servos de Deus, o qual o Senhor colocou de verdade esta responsabilidade.
Aqueles que não se responsabilizam, eles são tratados pelas Escrituras como quem? Como mercenário, como aqueles que recebem dinheiro para trabalhar, aqueles que apenas estão cuidando por causa que estão recebendo. Nós não temos salário, mas nós temos Jesus. Nós não recebemos salário para fazer a obra de Deus, mas temos Jesus para cuidar de nós. Glória a Deus. E assim estes que vos fala e outros tantos servos de Deus que o Senhor chamou para o ministério pastoral deverá estar tratando das coisas de Deus com muita responsabilidade. Glória ao nome do Senhor, o nosso Deus. Quero me deter a partir do versículo 42 desta leitura que eu comecei, tá bom? Quero me deter, apesar que eu posso retornar ao assunto principal da igreja, né? O assunto principal. Ora, foi necessário para que tenhamos uma igreja dentro dos quesitos de Deus, para nós podermos sermos a igreja de Cristo. Por isso que eu estou falando do título, né? O título, as características da verdadeira igreja de Cristo, né? Porque eu posso dizer, eu sou igreja de Deus, mas eu estou dentro das características bíblicas para ser uma igreja de Deus. A minha denominação tem a obrigação com a palavra de Deus para que ela, junto com os demais crentes que servem a Deus, ela tenha essas características. Então, o assunto inicial fala de uma coisa importantíssima para que haja realmente, para que comece a existir a igreja com as características de verdadeira de Cristo, que está dentro do versículo 42. O que é que diz o versículo 38 do assunto? O assunto do versículo 38 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos diz: e disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão do vosso pecado. Ou seja, essa igreja, ela nasceu, ela começou a existir de verdade, né? Assim, em formas de volume, em forma de ganhar corpo, de ganhar aparência. Essa igreja nasceu ali ela começou a ganhar forma. Ela nasceu no Calvário, né? Nasceu no Calvário com o sacrifício do Filho de Deus, e ela começou a ganhar peso, ganhar características, ganhar forma, começou a andar com as suas pernas. Após o grande assunto da mensagem de Pedro, que começa no versículo 14, Pedro não deu moleza para aqueles que estavam ouvindo ele, depois de ele serem chamados de loucos, que estavam embriagados, e o Pedro prega aquela poderosa mensagem que parte do versículo 14 até versículo 36, né? 36, que eu comecei a ler a partir do versículo 37, e quando eles ouviram a poderosa mensagem do servo de Deus, Pedro, eles estavam de forma estarrecida, vendo Pedro pregar sem ter muita letra, sem ter muita coisa. Ele não conhecia o Pedro cheio do Espírito Santo, ele só conhecia o Pedro comum, um homem contumaz, um homem que cortaria a orelha de qualquer um que se atravessasse na frente. O Pedro, um homem carnal. O Pedro, um homem comum como qualquer um. Depois do versículo, a partir ali do assunto do versículo 14 de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a multidão começa a enxergar um Pedro diferente, começa a enxergar um Pedro cheio do Espírito Santo de Deus, o qual a sua própria mensagem, sem cortar a volta e sem maquiar nada, o povo começa a olhar que Pedro estava diferente, que o Pedro não era mais aquele Pedro, que o Pedro era um homem de Deus e cheio do Espírito Santo. E dali para frente, por meio desta mensagem, começa a igreja a ganhar corpo, a igreja ganhar tamanho, a igreja ganhar forma, o povo do mundo enxergar a igreja. Entenderam, meus queridos? Aí, depois que ele termina o assunto do versículo 14 até o 36, que foi uma pregação tremenda e extraordinária, o povo estava estarrecido, porque nunca tinha ouvido verdades tanto de uma vez só.
Entenderam? Aí eles mesmos, compungidos em seus corações, aterrorizados, porque enxergaram que eles mesmos tinham responsabilidade na morte do Filho de Deus. Aí eles dizem o que é que devemos fazer, irmãos. Eles dizem aos apóstolos o que é que devemos fazer. É a hora do pecador realmente se converter a Deus e levar uma vida com Deus e ter o direito de ser transformado como nós fomos. É quando escuta a mensagem da palavra de Deus e consegue compreender que é pecador, consegue compreender que precisa se acertar com Deus, precisa compreender que dessa forma que está andando Deus não se agrada, precisa compreender que dessa forma que está andando o Senhor Deus não aprova ele, dessa forma que ele se conduz, Deus não quer ele no céu, não vai ter como ele entrar, porque o pecado é quem faz a divisão entre o homem e Deus. Aí eles perguntam para o Pedro, e o Pedro traz esta resposta que deve ser pregada hoje. Sem essa resposta de Pedro para a igreja dos dias de hoje, pregada por nós pregadores, pastores, sem essa aqui não vem acontecer, nós não vamos ter característica de igreja, porque não vamos alcançar um pecador pelas vias corretas da Escritura Sagrada. O Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Ou seja, não existe a igreja, que eu vou a partir do versículo 42 que eu estou dizendo, não existe igreja de Cristo sem a característica do versículo 38. Uma igreja que veio a Cristo com arrependimento. O Pedro disse: vocês não precisam fazer romaria, vocês não precisam fazer promessas que não podem pagar, vocês não precisam dar uma de santo, vocês não precisam de nada, vocês só precisam se arrepender. O arrependimento, deixar o pecado e confessar ele e deixar ele, é o suficiente para um pecador se acertar com Deus e ser cheio do Espírito Santo. Glória ao nome de Cristo Jesus. Então eu quero falar a partir do versículo 42, que é as características de uma verdadeira igreja de Cristo, que é as características da verdadeira igreja de Cristo, relacionada no versículo 42, mas com todo o conteúdo do versículo 38. Porque uma igreja de verdade, ela é de verdade. Por quê? Porque houve um arrependimento. Tem gente que vem a Jesus sorrindo, alegre, contente e feliz, não vê a pessoa demonstrar nenhuma atitude de que está arrependida. Muitas pessoas veem a Jesus como que se fosse entrando num clube, participando de um clube, com a carteirinha de membro, quem sabe de diácono, de presbítero, de pastor ou de evangelista e um bocado mais de outras coisas. Entenderam, meus amados? Isto não tem as características reais de uma pessoa que está nascendo de novo. Uma pessoa que está nascendo para Deus, ela normalmente chora. É igual uma criança quando está nascendo. Quando ela está nascendo, o primeiro sinal de que ela tem vida é o choro. Muitos vêm a Deus parecendo que estão devendo, parecendo que Deus está devendo uma obrigação para eles, e eles estão dizendo que Deus, que agora eles estão fazendo a coisa certa, porque agora Deus vai ficar contente com eles, porque graças que eles encontraram Deus. É como se eu dissesse que Deus necessita de mim e que Deus estava preocupado porque eu não dava nem um pouco de bola para Ele. Não, é a misericórdia de Deus, a palavra de Deus que chegou no meu coração, que veio na minha vida. Eu enxerguei o quanto sou pecador, o quanto sou um miserável pecador, o quanto estou em dívida com Deus. Eu enxerguei que sem Jesus eu iria morar no inferno. Eu enxerguei que sem Jesus eu iria enfrentar o juízo final. Eu enxerguei que eu não teria uma vida eterna se eu não me convertesse, se eu não entendesse que a causa da miséria, a causa de o homem ao inferno seria o meu pecado. É preciso ter essa consciência. Aí vem a característica
da Igreja de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Versículo 42, diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Perseveravam. A igreja, ela deve se comportar com perseverança. A igreja deve se comportar de acordo com esse quesito da verdadeira igreja de Cristo. Se você perguntar, pastor, mas qual é o tipo da igreja verdadeira? Qual é a igreja? Porque alguns estão dizendo, a minha denominação é verdadeira, só a minha salva, só isso? Não. Quem salva é Jesus. Cada denominação que se prezam em viver uma vida que agrada a Deus, ela deverá ter esta característica: perseveravam na doutrina, ou seja, amavam o ensino da palavra de Deus que os apóstolos estavam instruindo na época, e ficou, é claro, guardado na palavra de Deus para os crentes do século 21, do qual eu e você estamos participando e vivendo. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. É preciso uma igreja que tenha uma igreja que tem as características de Cristo, ela precisa ter comunhão uns com os outros. Ela precisa gostar dessa comunhão, precisa gozar dessa comunhão, precisa sentir esta comunhão. A verdadeira igreja, ela tem essa característica de estar junto. Ela tem essas características. Sabe por que Jesus comparou os crentes com ovelha? É porque na hora dessas ovelhas estar juntas no aprisco, elas estão tudo junto uma da outra. Elas se unem. Elas estão tudo perto uma da outra, ela não se dispersa. A ovelha que se dispersa é tida como ovelha negra, é tida como ovelha que precisa de uma correção. Então, a característica muito importante, elas têm comunhão uns com os outros. É importante, é uma característica da igreja. Elas são perseverantes e na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Elas têm comunhão uns com os outros. Glória a Deus Todo-Poderoso. E também aqui no versículo 42 diz que no partir do pão e nas orações. Não é só no partir do pão, mas também é na oração. Se chama as pessoas para uma festa na igreja, é fácil de todo mundo vir. Porque é no partir do pão. Mas se chama a igreja para orar, alguns aparecem. Então, a característica de uma verdadeira igreja é esses dois quesitos que falei, mas também é no partir do pão e nas orações. Ou seja, é no tempo de festa e no tempo de trabalho. É no tempo que a igreja está fazendo festa, porque esses congressos que é feito nas igrejas, eu comparo e tenho certeza que isso é festa, isto não é trabalho. Trabalho é aquele que a igreja faz o ano todo evangelizando, ganhando alguém para Jesus. Evangelizando, entregando o folheto, fazendo o convite, o pastor, os obreiros indo visitar os órfãos, as viúvas, nas suas necessidades. Isto é trabalho. Então, Jesus está dizendo aqui no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, dizendo que também a característica da igreja é quando esta mesma, com os seus membros, elas se preocupam de estarem juntas, elas são perseverantes, elas estão juntas, elas têm comunhão que quando está com festa, elas estão juntas fazendo festa. Quando estão trabalhando, elas estão juntas trabalhando. É na oração, é no partir do pão, é na festa e é nas orações, momento de sofrimento. Se você não tem dentro do teu coração
o poder dessa característica, eu chamo a sua atenção para isto. Não é só em festa que uma igreja se comporta como verdadeira, é na luta, no trabalho, no perseverar, no estar em oração, em vigília. É quando o pastor chama para oração, não fica botando defeito e desculpa, porque hoje não deu, porque aquilo não deu, porque qualquer coisa aparece para o crente ficar se justificando e dizendo que na festa estava com a igreja, mas no trabalho eles tinham outra coisa para fazer. A característica da verdadeira igreja de Cristo. Pense nisso e Deus te dará entendimento em tudo. Tem mais coisa, pastor? Tem mais coisa da igreja? Tem mais característica da igreja? É claro que tem. Está recheado esse assunto que eu li para vocês. Versículo 43 diz: e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Ou seja, mais uma outra característica da igreja de Cristo, é uma igreja que tem temor a Deus. É uma igreja que anda pisando como se estivesse pisando em vidro, pisando em ovo. É uma igreja que anda com cuidado. É uma igreja que tem temor a Deus. É uma igreja que não faz do pecado um cavalo para ele andar em cima. É uma igreja que se compromete com a verdade. É uma igreja que não fica fretando com a iniquidade, não fica fretando com a imoralidade, não fica fretando com o sensualismo como está desenfreado dentro da igreja. Não é uma igreja que vem alguém que não tem compromisso com Deus, libera tudo e agora pode tudo. Não, a igreja de Cristo, uma das suas características é ter temor a Deus. Em cada alma havia temor. Aquela igreja, a perfeita igreja no início, nós estamos lutando para que tenhamos essas características, para nós se juntar àqueles irmãos no dia do chamamento, no dia que Jesus chamar o seu povo. Aleluia! Em cada alma havia temor. Pastor, os apóstolos pregavam, era assim, e o crente seguia em frente dando glória a Jesus. Não tinha essa questão que hoje a igreja esfriou e saiu dos planos de Deus, e dentro da presença de Deus não tem nada desses questionamentos que hoje tem. O pastor está pregando, falando a verdade da palavra de Deus, e alguns ainda reclamando e dizendo que isso é coisa do homem. Igreja de Cristo, ela não questiona a palavra de Deus, ela obedece porque ela tem temor a Deus. Glória ao nome do Senhor. Temor a Deus, temor ao Senhor. Aí, por causa do temor, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Uma igreja temente a Deus até ajuda o próprio pastor a ser mais usado por Deus, porque em vez do pastor ficar cuidando de igreja, cuidando dos que tem, olhando um e olhando o outro na hora do culto, na hora de apresentar alguma coisa, aleluia, ele se preocupa na palavra de Deus e começa a ser usado por Deus até para pessoas que estão dentro da própria igreja precisando de Cristo. Ele não está preocupado com o membro, porque o membro tem temor a Deus, porque o membro conhece Deus, porque o membro está recebendo a palavra de Deus. Temor a Deus é importante. Dentro do temor vem muitas coisas, vem modéstia, vem pudor, né? Vem tanta coisa boa, tanta coisa importante, inerente ao crente, inerente ao servo e à serva de Deus. Vocês me compreenderam, meus amados? Hoje as igrejas mais parecem um desfile de moda. Tem aparência da verdadeira igreja? Nunca tem, porque não pode se igualar a uma igreja temente a Deus. Aonde é desfile de moda, aonde é pintura e tudo mais, as pessoas mais se preocupam em se enfeitar do que dar glória ao Deus Todo-Poderoso que os criou. As pessoas estão insatisfeitas com a forma que Deus os fez e começam a tentar modificar as suas aparências, começam a tentar modificar tudo, porque isto é um vazio que tem dentro da alma, a falta de Deus e a identificação de uma verdadeira igreja que está desaparecendo do meio do povo de Deus.
Então que o Senhor Deus ajude nós, ajude ao povo, ajude você que está ouvindo essa mensagem a se preparar para a vinda de Cristo e se despojar do velho homem que se corrompe a cada dia e se revestir do novo homem que segundo Deus é criado em misericórdia, em caridade, em grande amor de Deus. Aleluia. Versículo 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Todo crente igual. Parece numa empresa todo mundo uniformizado, ninguém não consegue conhecer, todo mundo é igual. A igreja de Cristo é para ser toda igual. Vai passando na rua, se conhece que é um crente. Está na empresa, se conhece que é um crente. Está longe dos seus irmãos, é um crente. É conhecido de longe, como a mulher da sunamita. Eu vejo ela dizendo para o seu marido: eu vejo que este homem que passa aqui é um santo homem de Deus. A característica da identificação. Glória a Deus, glória ao nome do Senhor. E todos que criam estavam juntos, era tudo em comum entre eles, nada de diferente. Por mais que alguém tivesse mais dinheiro, mais riqueza, mas o comportamento era de servo, e estavam tudo ali, um para ajudar o outro. Versículo 45: vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo o que cada um tinha necessidade. Está aí, um coração desprendido, um coração cheio de amor para dar, um coração cheio de coisas boas para oferecer. Não tem egoísmo, né? Não tem egoísmo, um coração que está pronto para amar a Deus e o seu próximo. Uma pessoa, a característica de uma verdadeira igreja, uma igreja que acolhe, uma igreja que abraça, uma igreja que ama, uma igreja que assiste, uma igreja que concorda que a verdade que está na palavra de Deus tem que ser obedecida e nunca questionada. No versículo 46: e perseveravam todos os dias no templo, e partiam o pão em casa, comiam juntos com alegria e sigileza de coração. Tinha alegria nessa igreja. A característica da verdadeira igreja: tinha alegria. Existia alegria entre os crentes, existia satisfação entre os crentes, existia amor, tinha uma qualidade agradável de irmãos. Aleluia. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Partiu o pão junto, aleluia. Tinha um prazer de repartir, tinha comunhão para isto, tinha união para isto. Se você quer ser uma igreja verdadeira, uma igreja que faz a parte espiritual, uma igreja que faz a parte social, uma igreja que está todo dentro desses versículos que eu li, esta é a verdadeira igreja de Cristo. Essas são as características de uma igreja que tem responsabilidade com Deus. Que o Senhor Deus possa lhe incluir nesta igreja, que o Senhor Jesus possa lhe incluir na verdadeira igreja, você ser membro da verdadeira igreja. Tem alguns batendo no peito e dizendo que a minha igreja é melhor, a minha denominação só essa que salva. Eu quero ver você ser incluído na verdadeira igreja, uma igreja que tem temor, uma igreja que tem comunhão, uma igreja que tem união, uma igreja que reparte, uma igreja que assiste, uma igreja que tem piedade, uma igreja que vai atrás, uma igreja que estende a mão, uma igreja que se alegra com os que se alegram, que chora com os que choram. Eu quero ver você ser incluído na igreja, que as suas características está dentro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 40, o capítulo 2 e no versículo 39 a seguir. Eu quero ver se é assim, meus amados. Esta é a característica, as características de uma igreja, de a verdadeira igreja de Cristo. Que Deus possa vos abençoar
poderosamente nesta noite. Eu quero orar por você, quero te abençoar, para que você venha fazer parte dessa igreja, venha fazer parte da família de Cristo, venha fazer parte da família que vai morar no céu, venha fazer parte de um povo que está se preparando para que possam receber a Cristo no dia do seu chamamento. Glória a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ore comigo, receba a bênção de Deus no seu lar neste momento, aonde você está, e transmita essa mensagem a outros, e eu tenho certeza que o Senhor vai nos alcançar. Amado e querido Deus, eu oro, eu clamo ao Deus dos céus, peço as tuas bênçãos, a tua graça, o teu amor. Peço, Senhor, que o Senhor venha estender as mãos sobre este homem, sobre esta mulher, sobre esse servo e esta serva, sobre este povo que está, Senhor Deus, se preparando para ir morar no céu, procurando ter essas características, procurando viver esta vida com Deus. Eu oro, abençoa esta casa, abençoa este lar, abençoa esta família, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Receba a tua vitória, receba a tua bênção. Olha para esta casa, para este lar, olha para este negócio, Senhor Deus, olha para esta empresa do teu filho, da tua filha, abre esta porta, olha para esse problema de justiça, Senhor Deus, venha ao encontro trazendo a resposta, para que o teu nome seja louvado. Eu oro e abençoo todas as famílias do nosso país, da nossa cidade, do nosso bairro, da nossa denominação, das outras denominações, da igreja evangélica brasileira, de todos os cristãos brasileiros. Ó Pai amado, abençoa nossa pátria, abençoa, Senhor Jesus, as autoridades, abençoa no nome de Cristo Jesus. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Deus. Deus abençoe a todos no nome de Jesus de Nazaré. Fiquem todos com Deus.